Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essas que ouviremos hoje. Digo estas porque serão histórias em retrospectiva. Retrospectiva porque nós faremos uma série de 3 episódios com os melhores momentos das melhores entrevistas do ano 2024. Nós já passamos de 200 entrevistas, mais de 80 mil visualizações. A gente aproveita o momento para agradecer a você que é simpatizante do nosso canal, que é seguidor, que gosta do Corpo de Bombeiros. E aproveitar também para desejar a todos excelentes festas de final de ano, um excelente 2025 que vai chegar com muitas novidades. Aguardem, continue acompanhando o nosso canal, inscreva-se na nossa plataforma do YouTube, Fundabom. Muito obrigado e a gente se vê em 2025. Eu gostaria de falar um pouco sobre o começo, né, da educação pública. Na verdade, nós como bombeiros, né, nós somos educadores natos, né? O bombeiro ele tem essa capacidade de transmitir esse conhecimento, acho que com o intuito máximo de proteger as pessoas, de ensinar. Então, acho que a educação pública está na veia do bombeiro. Mas eu gostaria de falar do programa Bombeiro na Escola, que é hoje um dos carros-chefes, né, da educação pública, que ele começou lá em 1983, na região do 9º GB, hoje 9º GB, Ribeirão Preto, Bebedouro, aquela região toda foi implantado o PBE, né, que é o Programa Bombeiro na Escola, nessa época. E com uma configuração totalmente diferente, 18 horas aulas, o bombeiro ficava um tempão ali com as crianças e tal. E aí a educação pública ela veio caminhando, nós tivemos o coronel Mauro Lopes, que foi... Não podemos deixar de falar, porque muita coisa que a gente tem aqui, inclusive o mascote de criação do Mauro Lopes, né? Sim, o coronel Mauro Lopes, que é o nosso grande entusiasta e é a nossa referência de educação pública. Ele já veio, né, pensando, os trabalhos dele foram todos voltados para a educação pública. Então, ele começou essa sementinha que hoje, né, cresceu, foi ele que começou. E o que ele fez? Ele começou com os projetos, né, de compra de material, compra de tudo que o bombeiro precisaria para estar inserido dentro da escola, dentro do ambiente escolar. E a própria metodologia, como eu disse, a compra de materiais, compra de viaturas, foi tudo nessa época do coronel Mauro Lopes, cerca de 2011, 12, 13, que eu encontrei lá bastante projeto básico dessa época. Os 3 primeiros cursos de bombeiro educador foram nessa época. E aí de lá para cá a gente foi pensando, acho que, né, quem trabalhava na educação pública foi pensando em modernizar. Quando chegou em 2016, mais ou menos, nós fizemos uma busca em todos, na verdade um levantamento de como que o estado de São Paulo, os GBs, né, eles estariam naquele momento fazendo educação pública. E aí nós encontramos várias demandas diferentes. Tinha GB que a gente tinha o programa Bombeiro na Escola, tinha GB que a gente tinha o Bombeiro Mirim, tinha GB que a gente tinha o idoso. A gente tinha vários formatos que não se conversavam, né? Vários modelos de educação pública. E aí foi o momento que a gente entendeu que a gente tinha que reestruturar a educação pública. E aí foi isso que nós fizemos. Chamamos CBI, chamamos CBM e falamos, olha, a situação é essa, a gente tem... eu lembro que era o coronel Maculevicius, nós identificamos no mínimo 20 iniciativas diferentes no estado, 20 programas diferentes, e cada um com uma linguagem diferente, com material diferente. Tinha lá no 14 GB, que hoje Sargento Ana Lúcia desenvolveu uma cartilha muito bem desenvolvida, que alguns GBs até se inspiraram para utilizar essa cartilha. E só que assim, nada padronizado, nada que falasse a mesma linguagem, e nem o programa, nem nada era padronizado no estado inteiro. E a gente precisava disso para dar qualidade, para a gente entender e falar a mesma linguagem de ponta a ponta do estado. E aí foi nesse momento que a gente resolveu que a gente ia fazer esse diagnóstico e ia entender o que a gente podia
estabelecer a partir daquele momento. Em 2016, mais ou menos, né, que foi essa virada de chave, a gente entendeu que a gente tinha Aerocoronel Maculevices, a gente entendeu que a gente tinha que ter uma estante. Eu faço essa analogia que eu trouxe, né, dos ensinamentos do nosso Coronel Maculevices, que era de que a gente tinha que ter uma estante, né, de produtos da educação pública, que a pessoa pudesse olhar e falar, olha, aquele produto serve para isso? Serve para isso, posso usar em tal situação, em tal projeto. Então nós temos palestras, nós temos os programas, nós temos, aí eu vou esmiuçar um pouquinho depois do senhor. E aí foi baseado nisso que a gente entendeu, né? Que a gente tinha que ter esses produtos, alguns com mais importância, mais abrangência, mais padronização, e outros que fossem mais de demandas particulares dos GBs. Os programas já existentes, as demandas já existentes, nós não sufocamos. A gente entendeu que a própria padronização iria fazer isso, né? Porque a gente trabalho de convergência, né? Sim. E aí ia sufocar naturalmente essas demandas diferentes do que a gente estava com a intenção de padronizar. E aí foi isso. Em 2018 nós começamos a trabalhar no desenvolvimento da documentação, da diretriz de educação pública, das notas de instrução. E aí foi um período longo também, onde nós pensamos também que a gente tinha que ter uma plataforma de educação à distância, também vou falar bastante. E aí os projetos de padronização, de tudo, começou nesse momento, né, de entender que era aquilo que a gente precisava. E o mais importante, né, que a gente elegeu como carro-chefe, que seria o carro-chefe da nossa educação pública, é o PBE. Por quê? Porque a gente está atuando ali preventivamente. Diretamente o bombeiro com a criança. Com a criança, que é uma semente. O Arraiz, você foi bombeiro educador, né? Foi, como cabo. Um dos nossos melhores bombeiros educadores. E fala um pouquinho, ela está falando aí de forma estratégica, né, de como foi estruturado, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre como é que é o trabalho do bombeiro educador. O que o bombeiro educador faz? Olha, o bombeiro educador, ele é maravilhoso. A gente até... Puxa só o microfone um pouquinho para você. Aí, ótimo. O bombeiro educador é um trabalho maravilhoso. Eu me encantei com as crianças. Cada realidade que a gente chega lá com a escola e se depara com as crianças, principalmente as crianças carentes, que não têm acesso a um conhecimento mais abrangente fora da realidade da escola. Quando elas veem o bombeiro de perto, elas se encantam com a gente. Elas passam um amor pra gente tão grande e elas prestam atenção e trazem a realidade delas. As escolas abrem as portas para o bombeiro e muitos deles querem ser bombeiro. A gente inspira para eles não só a nossa profissão, mas o estudar, respeitar a família, respeitar os professores. Os professores, as diretoras, eles gostam mais da gente estar lá do que as próprias crianças, porque as crianças nos obedecem numa simples mensagem que a gente passa para elas, que tem que obedecer o professor, obedecer a professora, obedecer o que eles passam. As crianças, elas passam, até no formato de militarismo nosso, a respeitar as professoras de uma forma diferente. Acaba extrapolando, né? A gente está lá para falar de segurança no lar, para falar de segurança e prevenção, e a imagem, né? Que eu acho que você está dizendo, né? A imagem do bombeiro, né? A postura do bombeiro acaba motivando e incentivando outras coisas, né? Outros valores, né? Outros valores. Então, ao final, nós temos um momento que é a formatura. Nós temos todo um roteiro que foi desenvolvido pedagogicamente pela educação pública. Então nós temos etapas que é passo a passo, que é um crescimento de ensinamento que é passado em cada etapa com as crianças. Então tem todo um cronograma, uma logística, preparação com a escola. A gente não chega de supetão, então é tudo planejado e programado. E quais são os assuntos que são abordados durante esse treinamento com as crianças? Quais são os tópicos, né, que a gente fala para eles? Nós temos dois tipos de tópicos, para as crianças pequenininhas e para os adolescentes e a juventude. Os pequenininhos nós ensinamos desde do passo que tem que pegar na mão da mãe para atravessar uma rua, que são coisas simples, ao passo de ir para a escola, de retornar para a escola. O número de emergência. O número de emergência é o 93. Como elas têm que fazer para sair abaixadas no momento de emergência, que não tem que pegar a bolsinha dela na escola, na sala, e sim sair para o ponto de encontro. Então já começa ali as sementes de um momento grandioso de brigada, caso tenha uma necessidade real. Nós ensinamos para elas que não pode mexer com fogo, com tomada, que ela não pode estar perto do fogão, mexer na panela.
Então isso é mexer com álcool, os produtos de limpeza, que ela tem que usar o capacete. Nós tivemos até uma brasileira, eu usava em alguns vídeos, outros bombeiros também, que ela foi campeã mundial de skate. E nós mostramos, olha, tem que usar o capacete, olha aqui a campeã, tem que seguir os passinhos dela. Aquela menina de 13 anos, né, que ganhou medalha olímpica, fugiu o nome dela agora, esse aí. Raíssa. A Raíssa. Isso. Motivou, e aqui próximo de São Paulo, em Guarulhos, então motivou muitas crianças. As crianças tinham como ela, quando aparecia a fotinho dela no telão, as crianças se identificavam com ela. E falavam, tá vendo? Capacete, tem que usar, tem que obedecer. E sempre pincelando, obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer o professor, estudar. Isso nós estamos falando das crianças pequenininhas. Já os maiores, a linguagem com eles, porque os pequenininhos, nós não podemos ensinar para eles o fato de fazer um RCP. Eles identificam, mas sabem o telefone de emergência. Quando o papai, a mamãe, o vovô tá ali caído, desmaiado, não responde, eles sabem, aprendem a ligar para o 193. Já os maiores, nós ensinamos os primeiros passos, identificar se a pessoa não responde, se ela está respirando, iniciar uma manobra ali naquele adulto e aí também fazer o chamado de 193. Na parte teórica, a gente tem o primeiro dia que é toda a parte teórica, 4 horas aulas com eles, e depois a parte prática. Nós fizemos um trabalho numa escola na Vila Formosa, bem no momento final da pandemia. E quando comecei a falar para os adolescentes desengasgar uma criança, todos levantaram, abraçaram uma menina que estava lá de uns 14, 15 anos e começaram a chorar. Eu imaginei o que era, mas não tinha certeza. Os professores viram um círculo, um choro assim, em coral, com eles todos chorando uns 20 minutos. Aí quando eu só fiquei observando, quando acabou, levantei, chamei a menina, tudo. O irmãozinho dela tinha morrido engasgado há poucos meses. E ela não sabia o que fazer na mão dela. Puxa vida. E aí o professor, a escola, poxa, se a gente tivesse essa aula antes, a irmã saberia como desengasgar o irmãozinho dela. E morreu nos braços dela. Então assim, foi emocionante. Para você chegar nisso, né, que era um sonho seu, você teve obviamente que sair do departamento de bombeiros de Delray Beach para ingressar no de Miami. E resetar o relógio. Pois é, isso que eu quero falar porque eu fui lá e eu vi, né? Tem uma história aí no meio, daqui a pouco a gente fala que foi o World Trade Center, mas tudo bem, por consequência disso, nós já vamos falar disso, a gente foi com um grupo, na época o Coronel Jair, que se tornou seu amigo também, nós fomos visitar a Força Tarefa de Miami, e no exato momento que você era recruta, aluno do curso, teve que, né, resetar a carreira, como você falou, e que idade você tinha na época já? 42. Com 42 anos, esse cara aqui voltou a ser recruta. Só que vamos falar a verdade, você estava um cavalo de forte naquela época, estava forte ainda, pedalando, nadando. Senão você não aguentaria voltar a ser. Foi um negócio de coragem sua, né? Engraçado, tem uma história que até os colegas da minha turma, no primeiro dia de academia, você tem que fazer uma corrida de avaliação, que é 1,5 milha. E você tem que correr até 9 minutos. Então eu cheguei ali, parecia a final dos Jogos Olímpicos, né? Tava aquela garotada, eu era o cara mais velho da fila. Você já era o Godfather, já. Aí a garotada, tá aquela garotada lá, todo mundo 20 anos, 19, 21. Aí eu tô olhando, e tem um colega meu, escuro, parecia um etíope. Parecia Aí corredor. Eu falei, esse é corredor. Esse é um dos que eu tenho que me preocupar. Aí os outros que eu fiquei olhando assim, aí o capitão alinhou todo mundo, deu as instruções e deu a largada. Então, mundo do triatlo, mundo da coisa, a gente já sabe. Eu falei, você tava forte, a gente tem que botar pressão. E comecei a corrida. E assim, já na metade da pista, eu tô sentindo que não tem ninguém. Pô, você tava na frente do cara. Não, estava na frente de todo mundo. Mas por quê? Porque os caras já vinham com uma manha de que na primeira avaliação da corrida ia correr todo mundo devagar. Para depois, quando tivesse a última, que é quase no final da graduação, você corre mais rápido, você mostra. A sua evolução. Nossa, a gente não pensa. A gente nossa é competitiva, não adianta. Vou tirar. Vou ganhar esse troço aqui. Vou ganhar esse troço aqui e depois vamos tentar tirar 15 minutos desse. E aquilo ali foi assim, foi muito cômico, porque todos os instrutores sabiam da minha idade, sabiam de onde eu estava vindo. Sabia que você já vinha, já era bombeiro. Olha, a lavada que o pessoal tomou depois.
Pô, o velhinho aqui chegou na frente de você. Bom, eu também tive que pagar para fazer a parte do todo mundo. Flexão, então foi festival de flexão até. Mas foi uma das histórias da carreira. Foi muito diferente, Edu, assim, a formação que você teve, por exemplo, para ser contratado em Delray Beach e a formação que você teve para efetivamente entrar para o Miami City Fire Department. Era muito diferente? Muito. Em que aspecto? Muito. Cultura. A cultura da corporação muito maior, com mais história, entendeu? A própria academia, quando eu fui contratado em Delray Beach, eles não tinham uma academia. Nós fizemos... Você fez em outro lugar a formação? Fiz em outro lugar a formação, já estava todo certificado. Então eles nos contrataram, fizemos uma semana de orientação, de regras. E foi trabalhar. Foi trabalhar. Miami é diferente, Miami não, foram 3 meses de academia. São 3 meses a formação. Foi 3 meses. Equivale a mais ou menos o nosso período aqui de formação específica, né? O nosso é quase 1 ano, porque como tem que ser policial e bombeiro, a gente faz 2 coisas. Tudo porque eles têm uma série de sistemas, equipamentos. Eles querem que todo mundo esteja muito preparado no que vai acontecer. Nos protocolos e nos equipamentos. Inclusive porque é a cidade que tem muito mais eventos. Sim, muito mais ocorrência, vamos falar assim. Né? Do que em Delray Beach. Vamos falar um pouco sobre isso, Edu. São quantos bombeiros hoje em Miami City? Nós somos por volta dos... Eu vou chutar entre 850 a 900. A 900, mas isso, pessoal, nós estamos falando só da cidade de Miami. Né? Cidade de Miami. Se a gente for fazer a proporção de população, território e número de bombeiros, é uma situação bem mais confortável do que nós temos, por exemplo, no Bombeiro de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? Porque é o estado de São Paulo. Porque é o estado inteiro. Lá são 900 somente para a cidade de Miami. Né? Eu não tenho assim... Não cheguei a ver a área que nós cobrimos em termos de milhas. Mas você tem uma ideia de quantas estações de bombeiro tem? Nós temos 14 estações. 14 estações só para a cidade de Miami. E estamos adicionando uma a mais. Então vamos ter 15 estações. 15 estações. Bom, a gente já estive lá algumas vezes com você, lá em Miami, e a gente vê que o relevo lá favorece muito, né? Porque Miami é uma cidade plana, uma cidade de praia, né? Avenidas largas, então quer dizer, o tempo-resposta lá é muito rápido, né, Edu? Bom, graças a Deus e nós temos o benefício de ter no centro da cidade de Miami o núcleo hospitalar. Então a gente tem o melhor trauma center, um dos melhores trauma centers do Estados Unidos. Numa posição estratégica favorável para socorrer todo mundo. Para a cidade de Miami. Outras corporações têm que se deslocar um pouco mais tempo, sendo o Miami-Dade County, eles têm um helicóptero. Então, dependendo de... Eles têm 2, inclusive, porque eles cobrem 2 áreas. E existem outros trauma centers que eles podem levar. Mas vamos falar um pouquinho, explorar, desculpa te interromper, explorar, porque como aqui é diferente, não é todo mundo que sabe, né? Então lá você trabalha numa corporação que ela é do município, né, no caso, mas existe o bombeiro do county, né, que é para um grupo de cidades, né? Isso. Deixa eu explicar então como é que seria. Vamos tirar, por exemplo, me dê um bairro aqui em São Paulo. Tatuapé, onde eu moro. Então vamos dizer que a Tatuapé é a sua própria municipalidade. A Tatuapé, eles fazem um plebiscito, votem e dizem assim, não queremos mais fazer parte da Grande São Paulo, queremos ser a nossa municipalidade. Isso nos Estados Unidos, na nossa concepção. Então, eles vão criar o próprio governo deles, prefeito, polícia, e bombeiro e tudo mais. Aí eles vão... Aí quem vai servir, quem vai fazer todo esse tipo de serviço público vai ser a cidade de Tatuapé que vai administrar isso, fora do que a Grande São Paulo faz. Correto. Aí é o que acontece. Na Grande Miami, você tem o condado, que é a Miami-Dade County Fire Department, que congloba várias cidades. Várias cidades. Então aí nessa estrutura existe também uma organização de bombeiro. Exatamente. Entendi. Por isso você está me dizendo, né, que você tem lá o Trauma Center, que atende a cidade, mas o County, que contém Miami e outras cidades, também pode disponibilizar recursos. Porque tudo é parte do condado. O County, eles têm esses serviços, tem a polícia, tem o bombeiro, tem as outras, mas eles também têm uma administração governamental sobre as cidades. Existem coisas que o County comanda sobre as outras municipalidades. Por exemplo, quando teve o Covid,
Então, Sim, toda a operação de vacinação. uma série de coisas, o county falou, não, o county inteiro Vai não, ser, assim, a gestão vai ser do condado. Exato. A relação então é boa. Por exemplo, quando você vai numa operação, digamos que a participação tanto do bombeiro de Miami como do county, digamos uma coisa de uma maior envergadura, existe essa interface operacional. Sim, melhorou bastante. Por exemplo, nós temos agora, não tanto o county, mas outras cidades, por exemplo, Coral Gables, Miami Beach, City of Miami, Key Biscayne. Tem gente que vai para lá, Eduardo, e não faz a menor ideia que ele está passando de uma cidade para outra, né? Porque é tudo Exatamente, grudado, né? exatamente. Coral Miami- Gables não é Miami, né? Não, Está grudado Miami ali. Beach é uma península. Tá lá, é uma outra administração, é uma outra coisa. Isso dá ideia, reforça a ideia do que eu estava falando, né? Quando você falou de 900 homens, né? Ele está concentrado, né? Então, por exemplo, lá em Coral Gables é outro bombeiro, né? Miami Beach é outro bombeiro. Coral Gables, eles têm 3 stations. Lá onde eu fico, normalmente quando eu vou no norte lá, como é que chama lá? Glendale, como é que chama um pouquinho mais pro Hallandale. norte? Hallandale. Lá eles também é outro município. Ali já é outro condado. Ali é Broward County. É Broward County. É. E aí já é uma outra configuração. Pedreira, fala um pouquinho para mim das operações que você participou ao longo desses anos que você estava na escola, dessas relevantes que o bombeiro foi. Pela escola, né? Eu participei da ocorrência, uma ocorrência grande que teve em Mariporã. Eu estava vindo da caverna, estava 24 horas já no ar. Acompanhando o terrestre. O terrestre. E quando a gente estava chegando perto de Jundiaí, ali que nós vamos por dentro, pediram apoio, que estava tendo um grande desabamento de terra, em Mariporã e Francisco Morato. Participei, teve mais de 20 vítimas nas duas regiões. Participei do Paysandu, participei do Guarujá. Em 2020, né? Janeiro de 20, fevereiro de 20. Participei da Mateu Bay, né? Que foi o Torra Torra, né? O Torra. Que foi compactado lá o prédio. Participei de bastante. Viu? Todas as vezes que a escola, que o bombeiro, né, precisou de apoio em grandes operações, a escola sempre foi um local, porque como a escola não atende ocorrência, entre aspas, né? Sim, Você tem lá um efetivo e preparado porque é o efetivo que dá aula, Sim, é o efetivo que prepara os bombeiros, né? Verdade. Então, na verdade, a escola acaba sendo ali um repositório, né, de mão de obra muito especializada. Sim. Que o bombeiro sempre lança a mão quando tem uma grande operação. Inclusive, haja vista o Major Barufaldi está lá, né? O Major Barufaldi é major da escola e está comandando a operação Abraço Barufaldi lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a escola é... Nesse momento agora. Nesse momento, ele está lá nesse momento, verdade. Sem contar, Pedro, as operações incêndio e cobertura vegetal, né? Pois é, a gente participou de várias, né? Inclusive até o ano retrasado, eu fui até tomar um café com o comandante lá fui representar a escola, que nós pegamos 24 horas de fogo no parque, né? Porque ali é verdade. Fala um pouco sobre isso. A escola, ela tá, né, para quem não sabe, em frente ao Parque Estadual do Juqueri, que todo ano queima, né? Que na verdade hoje o parque ele tá mais protegido. Hoje, os olhos do estado estão mais em cima dele, né? Por ser uma vegetação rara, né? Que é um cerrado. É um cerrado praticamente dentro de São Paulo, né? Como eu sou filho de Franco da Rocha, eu posso falar com mais... Você viu tudo ali. Ali era um espaço aberto, então ali tinha rodeio, tinha várias festas, parece que ali tinha até uma pista de pouso ali. Tem uma pista de pouso lá, isso, verdade. aí a incidência de fogo e mato era maior. Agora não, agora tem as equipes de brigadas, né? Tem até aquele... Você saiu de lá, o diretor lá, o... Chico Honda? Chico Honda. Chico Honda tá na Ilhabela. Abraço, Chico Honda, grande parceiro do bombeiro. Ele tá em Ilhabela hoje. Mas hoje tá mais controlado. Hoje tá a Cidinha lá. A dona Cidinha. Dona Cidinha. Hoje a incidência de fogo e mato no parque tá mais controlada. Porque tem os patrulhas, né? E as brigadas. Mas ao redor, que não tem a proteção, tá pegando bastante fogo. Mas hoje o parque, graças a Deus, tá bem protegido. E a própria escola, né? A escola vira e mexe. A gente vai lá, Temos que botar os alunos ali pra... Mas fora isso, você vai lembrar, acho que foi 21 ou 22, que os alunos da escola... Foi essa vez que eu fui com a... Exatamente. E foram, inclusive, enviados alunos para outros municípios para ajudar na operação. Acho que a hora do 20º. A hora do 20 GB nós mandamos. Por isso que quando o cara começa um módulo específico lá, a primeira coisa que faz, o que é? Ensina o aluno a usar. Vassoura de bruxa, abafador, Abafador, verdade. Mas eu participei de bastante coisas externas, né? Bastante ocorrências externas. E a gente tá sempre em QAP, né? Brumadinho. Agora eu tô no QAP, tô ansioso, né?
Pode ter que ir para o Rio Grande do Se Sul. me chamar, eu vou. Você está com quantos anos, ô Pedro? Eu fiz 50 anos agora, dia 27 de abril. Só que eu sou registrado em junho, eu faço 2 vezes. Tinha um delay lá em Franco da Rocha quando você nasceu. Eu costumo dizer que minha mãe foi montada num jumentinho e ele pacava no caminho, né? Você que nasceu lá, você se lembra da formação da represa de Não, de Mariporã? assim, o meu avô ele era funcionário do hospital psiquiátrico, do Juqueri. Bom, todo mundo que morava lá tinha alguma ligação, né? com o Caeiras, hospital. Melhoramentos e Franco da Rocha e Juqueri. O meu avô ele é nascido em Amparo e morava em Bragança. E veio com a minha mãe pequenininha pra cá. E eu sou nascido e criado lá, né? Mas eu não lembro porque a represa é muito antiga. A represa deve ter mais de 50 anos. O meu avô contava história. Que inclusive aquela ponte quebrada que eu falei pro senhor, ali era a estrada. Passar por... A estrada passa. A represa... que era uma estrada de terra na época. Isso, a represa era um povoado, tinha olaria. Então, meu avô conheceu a inundação lá. Meu avô chegou a presenciar a inundação da Paiva Castro. Da Paiva Castro. Que é a última represa de um complexo de outras 6, né? Que na verdade é o complexo Cantareira. Né? Ela, na verdade, é o reservatório, né? Ela é o reservatório de todas as outras. Todas que descem lá do sul de Minas. Isso aí. Já É. nadei muito ali quando moleque. Você saberia dizer, Barufaldi, você estava lá, né? Você não é uma imagem de TV como a gente já viu muitas, a cobertura está sendo muito boa. Sim. Mas qual o percentual da cidade que foi atingida? Estou falando Porto Alegre. Porto Alegre é a região metropolitana. Acho que Porto Alegre não foi um percentual tão grande, né? Apesar de que é uma área densa, né? A cidade baixa é uma área bem densa, pegou todo o centro da cidade, né? Pegou o bairro de Humaitá inteiro, o bairro de Sarandi inteiro, né? O estádio do Grêmio. O estádio do Grêmio, essa imagem deu para ver bastante vezes. Eu acredito que pelo menos aí de 30% a 40% da cidade. Foi pego. A parte mais alta não, né? A gente passava na parte mais alta, tava a vida normal, né? Nem parecia que tinha... A tragédia lá embaixo. A tragédia. Agora, bonita, né? Canoas foi um lugar muito impactado, né? Canoas, que falaram pra gente lá que eles têm muitos diques, né? Muitas represas. E um desses diques rompeu e atingiu Canoas. Então o Canoas ficou muito grave, a situação ainda tá, né? Ainda tá embaixo d'água lá. E o que teve mais grave lá, que eu acredito que nossas equipes atenderam, foi o hospital de Canoas. Eu ia te falar isso daí, foi um momento crítico de atendimento. Realmente bastante crítico, porque o hospital estava cheio, tinha mais de 150 pessoas dentro do hospital, entre funcionários e pacientes. Era um hospital que tinha uma área de ortopedia muito grande, então tinha muita gente com dificuldade de locomoção. E tinha também a UTI deles, com bastante gente. Então a UTI deles tinha, eu não lembro se mais de 10 pessoas, né, internadas, entubadas inclusive. É uma das imagens que passou bastante aí, né, da nossa médica, a capitã Fabiana, num bote, né, com uma vítima dessas aí que estava entubada. E eu sei que o saldo disso aí, de todas essas pessoas da UTI, 3 delas a gente conseguiu tirar no bote. O acesso era muito difícil, muito restrito. 3 delas a gente conseguiu tirar, as outras infelizmente, né, não foi possível, elas vieram a óbito. E o restante das pessoas, nossas equipes, juntamente com outras equipes do Rio Grande do Sul que estavam lá, com civis que estavam ajudando, com barcos. Com barcos. Situação de guerra. Pois é, isso que eu ia dizer. Muita gente querendo ajudar, foi muita gente com barco. Muita gente, com jet ski. Um cenário normal, né, que a gente está acostumado a atender aqui em São Paulo, né, uma enchente, um deslizamento de terra, que a gente chega com as equipes, geralmente o normal, o primeiro procedimento é isolar o local, né? Isolar o local, tira as pessoas. E a gente assume, né? Lá pelo contrário. Lá as pessoas não tinha como, né? Não, tinha que ajudar, porque precisava. Tinha que ajudar. O que a gente tentava fazer era tentar organizar essas pessoas, né? Que era muito difícil, né, para que elas atuassem junto com a gente ali. Teve num terceiro dia, a gente foi no bairro lá chamado Sarandi, que é um bairro que foi muito atingido também. E nós conseguimos em algum momento fazer isso. Tinha um bombeiro que só ficava cadastrando os pedidos. Não vinha muita gente ali pedir ajuda. E aí essas pessoas, os civis que estavam com embarcações, despachavam para o local para tentar ajudar. E a gente começou a cadastrar eles também, né? A gente começou a cadastrar o jet ski, o barco. E aí a gente passava para eles também, ó, tal endereço, tal local. A gente usou muito o Google Maps, né? Em tal endereço, tal local, tem lá uma senhora que precisa ser retirada. Aí ia lá com a embarcação, as nossas também na água. E esse pessoal também começou a mobilizar eles. Cara, eu nunca vi. Organizá-los, né? Eu acho que o Brasil nunca viu uma mobilização tão grande da sociedade com certeza. nesse episódio. A gente viu muito isso lá, muita gente trazendo doação, no local ali, na área quente mesmo, trazendo gasolina para embarcação, oferecendo pra gente. A gente viu essa mobilização positiva. A gente viu os dois lados, né?
viu Pois é. pessoas se aproveitando, né? Então, Pois é, eu ia perguntar isso para você. tinha notícias de pessoas com barco oferecendo barco a R$ 500. A gente ficou sabendo disso. Mas acho que a maioria, a imensa maioria... Fora foi casos de pessoas- furtos, né? De Saques, pô, saques. teve muito saque. A tragédia ela mostra, eu acho que o melhor e o pior do ser Mostra, humano, né? mostra. É até chavão falar isso, muita gente falando, mas é uma grande realidade. Mas aí o que a gente vê é que a imensa maioria é de pessoas, É de pessoas boas, lógico. que querem sem dúvida. ajudar. Né? Então acho que esse bairro Sarandi foi bem castigado, foi bastante difícil. E a cidade de Eldorado do Sul também, na Grande Porto Alegre, foi uma cidade que foi muito castigada, assim como Canoas. E ela teve um agravante, que a ponte que chega nela, essa ponte começou a ceder. Então, por alguns dias ali, essa ponte ficou interditada e não chegava ninguém. Depois de alguns dias que eles conseguiram fazer uma contenção ali, mas só passava veículo pequeno, caminhão não podia passar. Então ali o acesso era só por aeronave ou veículos pequenos e por um bom tempo ficou nem veículo pequeno. Então as notícias que chegavam é que essa cidade estava o pessoal estava se esfaqueando ali por causa de comida, né? Tava virando... Então a história da falta d'água, principalmente chegou muito essa notícia, era um fato. Era um Faltou fato, água. faltou água potável, lógico. Faltou água potável, os mercados, né, ficaram desabastecidos, né? Acredito que essa Ainda semana já começa a tá normalizar. começando a normalizar, mas na primeira semana desabasteceu tanto que a gente, na nossa logística, a gente levou bastante coisa, mas a gente tinha um cartão de adiantamento do Estado para fazer compras, né? E a gente teve bastante dificuldade. O pessoal nosso da logística ia nos mercados, rodava Porto Alegre inteiro. E não Em achava alguns água. momentos não tinha mais água, não tinha, vários gêneros já não tinham mais, né? E essa é uma dificuldade que toda a população ali estava passando. Né? Passando, né? Aí com o passar dos dias começou a chegar muita doação, né? Começou a ter bastante água, bastante, né, nos postos de socorro, de distribuição, nos abrigos, começou... Eu ia te perguntar dos abrigos, que teve abrigo que no princípio começou a receber pessoas e também alagou e teve que mudar o Também. abrigo de posição, né? Também, a gente passou por isso em Eldorado do Sul, que tinha lá um ginásio, que eu acredito que lá é uma cidade que já foi atingida outras vezes, né? Não nessa magnitude. Não, nessa magnitude. E eles usavam lá um ginásio como abrigo. E quando a gente chegou lá, esse ginásio estava sendo inundado. Então já tinham muitos idosos, muitas pessoas acamadas, né? Estavam nesse abrigo. E a água começou a subir muito rápido, atingiu esse abrigo e subiu muito rápido. Então nossas equipes atuaram bastante ali também para tirar as pessoas do abrigo. Né, que o abrigo, a água subiu, chegou uma hora que quase que a embarcação não entrava mais, porque é o batente ali Quer dizer, foi levado para o abrigo e depois teve que tirar do Teve que abrigo tirar. para outro lugar. o pessoal foi subindo eles nas A arquibancadas. mesma pessoa foi resgatada duas Duas vezes. vezes. Puxa. E aí o pior, né, que aí tirava desse abrigo e levava para onde? No primeiro momento ficava ali na rua mesmo. A prefeitura da cidade foi uma sede que a gente usou ali de posto de comando, mas aí a água chegou na prefeitura e atingiu a prefeitura também. Então começou a se usar a rodovia como colocar essas pessoas, né? Aí teve o apoio do Exército, da Defesa Civil, foi chegando, Barracas. montou-se barracas de campanha, né? Essas pessoas foram sendo atendidas ali. Pô, Ri, bacana. Eu tenho que falar aqui, né, que, claro, desde que eu soube que você estava envolvido nisso já há algum tempo já e acompanhei toda a implantação, todo o sucesso que você está tendo. E quando a gente assumiu a fundação, nós fizemos aí um convite a você. E hoje a Fundabom, né, tem esse projeto, né, juntamente com você, de somar esforços com você, né, e a Temos uma parceria temos uma firmada. parceria firmada e a metodologia pode ser empregada pela Fundabom. Eu acho que isso está tudo muito inicial, né, talvez a gente ainda tenha um caminho aí, mas eu acredito que seja mais uma possibilidade, né, de a gente alavancar a história aí das escolas cívico-militares, e eu tenho certeza que a sua parceria e com a coisa que você brilhantemente criou, né, e gentilmente quis fazer essa parceria com a gente, eu acho que a gente pode trazer muitos frutos ainda, viu, Ricardo? O que você acha disso? Então, tem uma pergunta que muita gente deve estar fazendo. Eu quero, como fazer? Né? Então, esta lei estadual vai ser regulamentada ainda pela Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Mas nós já imaginamos o que vai ser. E vai ser bem similar ao que era o programa federal. Algumas escolas serão contempladas. Dos 645 municípios de São Paulo, acredito que darão, né, Secretaria da Educação, uma previsão de 100 escolas apenas, Seria... até 2026. E os outros municípios, e no município que a escola não foi contemplada e quer, no programa federal e deve ocorrer igualmente no programa estadual, você pode implantar sim o sistema cívico-militar na sua escola, ou você pode abrir uma escola no sistema cívico-militar,
Ele pode se comunicar com esse programa através de aderir ao programa, aceitar as diretrizes do programa e pode também contratar sem o apoio do governo um sistema cívico. Qual a vantagem de ser as escolas contempladas, que serão poucas perto do número de escolas do estado de São Paulo? A vantagem é que os militares que lá trabalharão, eles serão pagos pelo governo. Já tem lá até o salário. Sim. Nem lembro quanto que é, 2,4 unidade, não sei do que, por cada 8 horas aula. Então tem um salário lá que o professor vai ganhar o professor não, o militar. Pago pelo Estado. Pago pelo Estado. Se a sua escola não tiver isso, eu acredito que eles vão deixar na regulamentação que a sua escola pode pertencer ao programa cívico-militar, tipo não fomentada. Estou usando essa palavra que foi a mesma que foi usada no programa federal. No federal. E que era não fomentada? A primeira escola de Ilhabela era assim. O prefeito aderiu ao programa militar, né, o programa cívico-militar federal, fomentado. mas não foi contemplado como fomentado. Então não teve o apoio financeiro dos militares. E aí você pode, através Ele contratou. da nossa fundação ou de alguma organização, implementar o... Exatamente. As escolas públicas têm duas maneiras, né? Ou uma licitação normal, como contratar qualquer serviço, contratar uma empresa que implanta esse serviço, ou através de uma fundação, como a Fundabom, fazer uma dispensa de licitação, né? Fácil justificar, e esta fundação oferece o serviço. E aí quando a gente voltava para o nosso PC, a gente fazia um pós-briefing, né? Conversava sobre como foi o dia. E a gente estava também, além dessa equipe, estava com uma equipe de veterinários voluntários, que é o Dr. Leonardo e sua equipe do Resgate Técnico de Animais de Sorocaba. Eles apoiam bombeiros aí desde muito tempo. Vieram com inicialmente um apoio de instrução, foram na ESB gravar vídeo, não sei nem se era a época que o senhor estava comandando lá, Talvez. Mas eu acho que talvez sim. Inclusive o EAP desse ano do Corpo de Bombeiros tem uma matéria que é Resgate de Animais de Grande Porte, onde o Leonardo fala, ou seja, ele é um... Ele é um atuante aí, um militante nessa área. E aí ele estava lá apoiando a gente, né, com a equipe dele. Só que ele não foi para Eldorado com a gente, ele foi para Canoas apoiar o bombeiro do Rio Grande do Sul. Então ele passou o dia lá, nós passamos o dia em Eldorado. E aí no jantar a gente sempre fazia um pós-briefing, né, das coisas que haviam acontecido, né, conversava. E ele veio falar da foto, ele mostrou pra gente a foto do caramelo no telhado, que é aquela foto que veiculou, que começou tudo, né? Se eu não estou enganado, foi um helicóptero da Rede Globo que tirou uma foto lá, filmou. O cavalo em cima do telhado. O cavalo em cima do telhado, naquela situação, e aí começou a criar uma comoção que nós ali não tínhamos a mínima ideia. A gente nem sabia da existência daquela ocorrência, porque a gente ficou o dia inteiro fora. Aí, coincidentemente, a Maria Rosa tinha me mandado uma foto do caramelo. Falou, e esse cavalo aqui, você vai buscar alguma coisa nesse sentido, né? A mulher bombeiro te cutucando. Me cutucando. Aí, quando ele me mostrou a foto, eu falei, putz, coincidentemente a Maria Rosa me mandou essa foto aí. Então eu falei assim, eu acho que é um sinal, né? Fala, Mateuzinho. Ai, Mateus. E aí? E o caminhãozinho do bombeiro aí? Aí eu falei assim, eu acho que é um sinal. Daí ele falou, será que dá pra gente ir, né, o Leonardo? Eu falei, dá, o Major Barofaldi estava lá, a gente começou a conversar. Não era a nossa área de circunscrição, né? Nós falamos, mas acredito que não vai ser problema, os resgates estão diminuindo muito o número, a gente avisa o posto de comando, a gente está apoiando uma equipe nossa, né? Então naquele momento, comandante, a gente começou já a planejar a operação. Falei, não, vamos, bater o martelo, vamos. Igual a gente fala, né, que muitas coisas são decididas assim numa mesa de churrasco, né, num bate-papo, e o resgate do caramelo foi decidido num bate-papo informal pós-jantar, né? As louças lá ainda e a gente conversando. E aí a gente começou a pontuar vários riscos e como a gente ia sanar esses riscos. E ele tinha falado pra gente assim, o resgate do cavalo caramelo, ele tá causando nos grupos veterinários. Então a imaginação que a gente tinha, no máximo tá nos veterinários aí, né? Não tinha ideia da dimensão que já não tinha tinha tomado ideia da isso. dimensão. Daí eu falei assim, bom, pela informação que a gente tem, ele tá aí uns 5 dias, né? Então a situação dele tá bem debilitada. Falei, a gente tem que sair bem cedo amanhã para ir para esse atendimento. E a gente começou a pontuar os riscos, né, comando? Muito tempo lá.
Ele estava num ponto que aproximadamente 4, 5 quilômetros enchente adentro. Era muito. Bastante avançado no Era leito do novo leito do rio. Era muita distância, muita distância. Porque as equipes já haviam retirado os animais de grande porte, os cavalos, nadando lateralmente na embarcação. Depois eu vou mandar a imagem por cima. Não, a gente vai colocar na edição. Então tem uma técnica que você amarra o cavalo, ele fica lateralizado, ele vai nadando, mas a gente vai apoiando na embarcação, né? É uma técnica que o pessoal dos veterinários utilizaram. A gente pensou inicialmente isso, mas meio que já descartando, porque eram 5 quilômetros de natação. Não, ele debilitado nem ia conseguir nadar. E ele estava habilitado. Aí, quando eu fiz CBO, em 2011, num estágio meu lá no Guarapiranga, eu acabei numa ocorrência solicitando o apoio do CAV PM para retirar um cavalo que ele estava num local de risco lá, só com a cabeça de fora num brejo, e não tinha ponto nenhum de ancoragem. Solicitou, o Águia veio, pegou um veterinário lá no regimento, levou para lá, o veterinário medicou o cavalo e o cavalo, eu vou tentar também mandar esse vídeo, retirou o cavalo com helicóptero. Naquela época até o pessoal falou, mas você é louco? Uma aeronave que custa não sei o quanto, o cavalo... Não, na verdade, quem foi assim corajoso foi o piloto, né? Porque eu passei para ele que tinha que avaliar. Falou, dá, não dá, deu, foi com sucesso. E aí a gente pensou, vamos fazer a mesma coisa, né? A gente amarra o cavalo, a aeronave vem, puxa e já era. Só que tanto o CAV PM quanto o helicóptero lá da brigada, eles já estavam empenhados em outras missões. Em outras coisas. Era uma coisa meio complicada, né? A gente começou a pensar num plano C, que seria sedar ele totalmente, que foi o que aconteceu na verdade, né? Só que esse plano C tinha um risco, né? Que aí era um risco que inclusive estava fora do nosso alcance, que era ele ser sedado e não voltar da anestesia. Pela debilidade que ele estava. Debilidade. Mas assim, os veterinários que estavam lá foram monitorando no momento, viram que era a situação, cabia aquela situação, e depois mesmo da sedação foram monitorando. Resumindo, toda essa conversa foi numa noite anterior. Decidimos a equipe que iria, quem iria fazer cada função. Até naquele momento a gente decidiu quem iria se aproximar primeiro, quem iria colocar o cabresto, quem iria colocar o colar de flutuador para fazer a prevenção, os outros flutuadores, etc. Decidimos e falamos, então vamos. Aí no dia seguinte, a gente acordou antes do que normalmente a gente acordava. Passei no posto de comando, falei o que ia acontecer, que a gente ia deslocar em apoio. Não era a nossa área, mas estava apoiando lá a equipe de veterinários e a gente foi. E lá estava muito ruim de andar, hein, comando? Tudo inundado. Você para deslocar terrestre, né? Era muito difícil. Tava muito ruim. Depois até eles fizeram um corredor humanitário, mas antes disso tava muito ruim. Até ruim. montar esse corredor humanitário, o acesso era muito difícil, né? Então era muito ruim, uma distância curta, demorava bastante, mas a gente ia, né, conseguimos chegar. Chegamos no bairro Matias Velho, a enchente começava lá num viaduto. A gente chegava no viaduto, já tinha até inclusive uns voluntários fazendo controle de acesso, etc. Chegamos, colocamos a embarcação na água e ficamos ali, reformulamos o briefing, né? E a gente tinha um ponto que era em tese o ponto que ele poderia estar, mas não era certeza. Porque a equipe de veterinário no dia anterior, eles tentaram chegar, só que a chuva estava muito forte, eles não conseguiram chegar nem no ponto, voltaram, fizeram regresso, e a gente foi atrás desse ponto. Esse ponto aí, ele estava acho que 2,5 ou 3 km da margem. Vamos atrás desse ponto então. Então a gente tinha um ponto lá, conduzir embarcação, que é uma coisa já diferente também, né? Aqui em São Paulo a gente treina salvamento em enchente com balsa, né? Porque as enchentes normalmente a gente consegue chegar próximo da onde tá a vítima. Virou rio, virou um mar, né, na verdade. Né? A nossa vítima aqui tá a 100 metros, 200, né? Em cima de um carro. Lá tinha que usar motor, né? Lá tinha que usar motor. E aí... E o deslocamento era muito difícil, né? Árvore, fiação, caminhão. A gente teve um motor lá que quebrou o motor. Por conta de bater o motor num caminhão que estava submerso. Então era um deslocamento muito difícil. E aí a gente foi deslocando, chegou nesse ponto que a gente tinha, não tinha caramelo, não tinha ninguém para perguntar. A gente falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí o que ajudou a gente? Tinha 2 helicópteros sobrevoando o bairro. A gente começou a imaginar, pode ser que esses helicópteros estejam filmando o caramelo, né? Se ontem veio um e filmou, pode ser que... Tem mais agora. Tem mais agora.
E eles estavam bem no final do bairro mesmo, bem no final. Aí a gente decidiu, vamos tentar ver atrás desses helicópteros? Vamos. Aí fomos até o final do bairro, na última rua mesmo, e os helicópteros estavam um pouco para a direita. Chegamos na última rua, viramos à direita, e na rua também chegamos na última rua, e viramos à direita novamente, que era o que dava. Nesse momento a gente avistou algumas pessoas, eu não lembro, acho que não tinham 4 pessoas em cima de uma laje. Eles estavam na nossa direita, e a nossa esquerda não dava pra ver. Tinha umas árvores assim. A gente fez um contato com eles verbal. A gente perguntou, o cavalo tá aí? Eles falaram, não, o cavalo tá aqui. Tá na nossa frente aqui. O cavalo tava aproximadamente uns 40 metros deles. Daí então a gente vai deslocar. Deslocamos então. Chegou um dado momento a gente desligou o motor pra não assustar ele. Foi remando devagarzinho. Aí aportamos nessa laje. Acho que eram umas 4 pessoas. Só que as 4 pessoas estavam tipo de camisa, calça jeans, não estavam com material. Aí um deles veio se apresentar. Eu não lembro o nome dele. Ele falou que era presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Falou, sou fulano de tal, sou presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Eu estou com a primeira-dama e com um general do Exército pra gente fazer a retirada do cavalo por helicóptero. Eu falei, legal. Inclusive, na hora que ele falou isso, eu até imaginava que era a primeira-dama, a prefeita ali da cidade de Canoas, né? Mas assim, quando a gente tá numa ocorrência, a gente nem fica pensando muito nessas... A gente fica pensando em resolver a ocorrência. Daí eu falei, legal, o helicóptero me interessa muito, porque a ideia realmente era... Você já tinha experiência disso aí, né? A ideia era... Eu falei, se você puder fazer o contato aí, confirmar. Né? Confirmar esse helicóptero aí, a gente... Aí ele tava tentando, não tava conseguindo, ele tava ruim de sinal. Eu falei, faz o seguinte, a gente vai fazendo aqui o atendimento prévio e aí depois no final das contas a gente vê se vai vir ou não um helicóptero, se não vier a gente faz o nosso plano. Então reunimos de novo na laje lá e começamos a decidir. A ideia era, a preocupação com risco era tanta, comando, que a gente colocou até o Cabo Felipe do GAED, ele ficou com material para mergulho livre. Ele ficou sem colete, nada, nadadeira, máscara e snorkel, para se caso o cavalo caísse na água, quebrasse telhado, ele ia tentar um 3 tempos, amarrar a corda no cavalo de alguma maneira para tentar não perder, né? Então, até isso a gente se preocupou. E aí, como estava cada mês voltando para o plano C, que seria deixar o cavalo dormindo, entre aspas, e colocar na balsa, a gente já começou a preparar a balsa. Então, tiramos o través. E a ideia também, não lembro se foi do Spacassassi, de colocar o través do lado da embarcação. Não sei se você viu as imagens. Eu vi. Tava o través do lado da embarcação para dar mais estabilidade. Você tem imagem disso pra gente colocar? Tem, né? Depois eu vou mandar todas as imagens. Nós vamos colocar. E aí foi isso que a gente fez. Se aproximou com as 2 embarcações, né? As 2 desligadas, chegando bem devagarzinho. O cavalo, ele... Aí começou uma sequência de... A sorte acompanha os audazes, né? Porque o cavalo, ele... A imagem era mas no local ele era um cavalo muito menor. Era um cavalo tranquilo, acredito eu, lógico, pela situação que ele estava, né? Claro. Então, por que também? Porque nessa mesma semana, eu não lembro quantos dias atrás, também surgiu um cavalo no telhado. Só que no interior do Rio Grande do Sul. E aí um cavalo, só que esse telhado muito mais alto, 7 metros de altura, a água tinha subido, o cavalo subido no telhado e a água desceu. Ou seja, a situação que tinha era um cavalo em cima de um telhado e sem água embaixo. Sem água embaixo, muito mais complicado. Só que esse cavalo ele estava sendo alimentado com água, era um cavalo de raça, bonito. E chegou no grupo de veterinários. A gente mandou, o Leonardo foi com o sargento Diego do GAED de helicóptero para essa cidade, que era uma cidade muito distante, e foram tentar retirar. Só que esse cavalo não aceitou de jeito nenhum a presença deles. Eles nem conseguiram colocar o cabrito. Chegava lá, o cavalo reagia. No final das contas, o dono acabou tirando esse cavalo, construindo uma rampa para ele descer até o chão. Saulo, você também, eu estou vendo aqui, né? Você tem algumas medalhas que foram muito importantes, porque no ano de 2006 houve jogos de bombeiros, de polícia e bombeiro, aqui na cidade de São Paulo, né? Sim. E você tem aí 4 medalhas. Mostra para nós e conta a história dessas medalhas aí. O senhor quer que pegue na mão? Pode, lógico. Mostra aí. Essa primeira foi num revezamento 4x100, 4x400. Nós somos a primeira equipe. Foi feito um mesclado de vários atletas de outros estados e fomos campeão no 4x400. 4x400.
Essa segunda medalha, que é de prata, eu fui o segundo nos 5.000 metros, na categoria que era de 45 a 49 anos. Eu fui vice-campeão. Você já tinha quase 50 essa época aí, né? É bom lembrar. Essa medalha de bronze, eu fui o terceiro nos 1.500, com 5 minutos cravados. Terceiro com 5 minutos. Sim. Nos 1.500. Nos 1.500. Que dá 3 minutos. Eu já fiz a conta rápida aqui. E essa daqui, a medalha de prata, foi na meia maratona. Eu fui o vice-campeão nos 21 km. Geral. Não, o segundo na categoria. Na categoria. Porque no geral... Lembrando que nessa época você tinha quase 50 anos de idade. Quase 50 anos. Caramba, parabéns, parabéns. Mas fora isso, eu sei que você participou de inúmeras provas, corridas. A própria corrida do Bombeiro que você participou no domingo, você tem excelentes resultados lá também, né? Eu tenho excelentes resultados melhores, né? Mas era mais jovem hoje, já a gente... Não, estou dizendo, claro. Sim. Que nem em 2003 e 2004 eu corri o estadual de veteranos. Eu fui bicampeão 2 anos consecutivos, nos 1.500, nos 5.000 e nos 10.000. Você rivaliza aí com o Coronel, claro que numa outra modalidade, né, com o Coronel Taneu. A gente estava falando dele agora há pouco, né, o Coronel Taneu está com mais de 80 anos, ele ainda compete natação. E tá como você, assim, super ativo, né? Um pouco mais velho que você, uns 20 anos mais velho que você. E eu acho que você tá indo pro mesmo caminho, viu? E você tinha que estar preparado porque, assim, o estadual era a prova 1.500 num dia, os 5.000, e no outro dia tinha os 10.000 para você correr. Na sequência, Na sequência, e tinha a prova de 4 por 100 que eu corri, 4 por 400. Só isso. E no sexto GB, eu fui bicampeão lá no veterano. Aquela corrida que eles estão querendo retomar, né? Aquela corrida Sim, que eu ganhei. Que era a Corrida do Fogo, se não me engano. Isso. Né? Eu corri os 10, eu fui bicampeão. Ganhei em 2008 e 2009 lá no veterano. No veterano. Militar veterano. Que maravilha, hein? Você começou a correr, assim, treinar e competir com que idade, Sala? Desde os 15. Dos 15. E tinha a famosa corrida no dia da São Silvestre no Itaquera, não, no Tatuapé, ali no pé da Praça Silva Romero. Então lá eu chegava 18º, 19º, entre os 20, né? E era uma prova fortíssima, porque os 20 primeiro abaixo de mim, os 15, iam para São Silvestre. Sim, tem. Como é a Gonzaguinha até hoje? A Gonzaguinha. Né? Como é a Gonzaguinha A Gonzaguinha em 94, eu fui o quinto na categoria militar, 50.30. 50.30. Vou fazer a conta rápida aqui, pô. Você fez 3,20 qualquer coisa o quilômetro, é isso? Sim. Em 94, naquele ano... Eu no meu hoje, eu fiz 53,40 nessa prova aí. Mas o seu tempo é ridiculamente bom. Porque assim, eu corri com os melhores atletas da Polícia Militar. Tinha o Frazão do Rio, que ele foi o primeiro. Ele era um fortíssimo. E eu entrei entre os 5, não esperava. Foi assim uma surpresa, né? Porque você não espera, você vai decidir na prova, né? Claro. Eu nunca... A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, é interessante isso, né, Sala? Sempre teve bons corredores. Né? Sim. Eu tô lembrando de alguns nomes, claro, que você conhece. Tô me lembrando agora do Maranhão. Lembra do Maranhão. Maranhão. Daquele subtenente que ganhou em Helsinki, na Finlândia. Chato, esqueci o nome. Mas teve outros, né? Eu tô lembrando da São Silvestre também. Eugênio, Gama. O Gama, o Eugênio. Pecorari, quer dizer, era uma geração de corredores aí. Nós estávamos sempre juntos. Cara, sim, eu sei disso. Nós fizemos uma corrida, eu corri pelo 5º GB, o Quirino. E nós fomos correr lá em Taubaté, 45 quilômetros. Logo de cara, mas já me jogaram a bucha. Chegamos lá em cima da hora, sem se aquecer, já saí para os 9. Nós somos a primeira equipe, fomos a primeira equipe militar lá. Tinha equipe fortíssimas das Forças Armadas e nós somos a primeira equipe. Bacana, hein? Chegamos 1 quilômetro na frente do... 1 quilômetro. Coronel Newton, muito obrigado por estar aqui prestigiando esse evento, que eu acredito ser um evento fantástico para o Corpo de Bombeiros. Eu gostaria de ouvir do senhor aí qual a importância desse evento para o Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Só uma retificação, a parte mais importante do evento são os participantes, né? Nós estamos aqui para prestigiar um evento que envolve 9 unidades da federação, uma delegação estrangeira. É um privilégio estar aqui para relembrar dos conhecimentos, aperfeiçoamentos, verificar novas tecnologias e inovações
que vão dar sustentação ao serviço do bombeiro do futuro. Do atual, presente e do futuro. E isso é muito importante de fazer essa congregação e crescimento conjunto com as demais unidades da federação. Falei que era a pessoa mais importante, me perdoe, mas é porque se o comando do bombeiro não apoia a iniciativa como essa, o evento não existe, né? Mas é verdade, a gente vê aqui, são 9 estados que estão participando. 9 estados com o estado de São Paulo. Parabenizar a Fundabom por ter arregimentado e capitaneado esse processo todo que já vem sendo desenvolvido há vários anos. Isso traz a tradição que a gente costuma brincar dos 3 Cs, né? Chanchuli, Carnecina e Caldas, né? Então a gente lembra lá da sessão de salvação e de tudo que aconteceu e da construção do salvamento à altura, principalmente em razão das 3 torres do inferno, né? O Andral, Joelma e Grande Avenida, em que houve toda uma estratégia de salvamento em edifícios elevados. E isso a gente vê o crescimento dessa especificidade do Corpo de Bombeiros. É mais um serviço que é prestado à comunidade, que o nosso profissional ele está numa situação sui generis, porque basicamente ele tem que tomar as decisões num local inóspito, de grande risco para ele, para a vítima e para o próprio cenário. Esses eventos eles colaboram para a gente mitigar e melhorar a prestação de serviço à sociedade, que é a razão de existir do Corpo de Bombeiros Militar. Fantástico, né? E a gente vai estar aqui para registrar, Niltinho, essa história que começou lá atrás, né? Você já citou aí 3 pessoas importantíssimas, né, nesse processo, citou o próprio Coronel Caldas, e a gente vai trazer aqui pessoas que serão palestrantes que fizeram parte da construção do que é hoje o salvamento à altura no Corpo de Bombeiros. Eu que tenho que parabenizar o comando mais uma vez por ter apoiado esse evento, trazer essas pessoas, né? Além de a gente transmitir, né, o evento tem esse condão de transmitir novos conhecimentos, mas também de resgatar a história daqueles que construíram tudo isso. E deixar registrado esse nosso agradecimento para as demais unidades da federação que confiaram e colocaram as delegações para participar desse mais do que relevante evento de nível internacional hoje. Muito obrigado. Bem. Obrigado, Niltinho. Parabéns, mais uma vez. A gente, quando vai falar de bombeiro, muda o seu Muda. E é difícil responder para os outros o que nós passamos. Verdade. É difícil explicar pra gente o que é ser bombeiro. Isso, eu ia falar isso. Não é estar bombeiro, é ser. Quem ser foi bombeiro. Foi o que o coronel falou. É difícil olhar pra alguém e falar assim... Não dá pra explicar emoções. Não tem. Emoções não se explicam, né? E quando... Emoções não se explicam. Não, e quando a gente convive... Eu perdi muitos amigos. Pois é, e quando a gente convive com muitos os outros... amigos que nós éramos muito unidos, principalmente a turma do salvamento. O senhor falando aí, a emoção de ser bombeiro, eu fiquei emocionado o senhor ter convidado a gente aqui. Mas por quê? Não sei. Ué? Porque tipo assim, tantos bombeiros, né? Tantas histórias. E vocês escolheram. Neto, eu posso falar uma coisa pra Eu você? fiquei muito feliz. Qualquer cara que a gente pegar lá agora, o que vai acontecer? Eles vão ter as mesmas histórias. Sim. Né? Vão ter as mesmas histórias. Porque a nossa vida, independente da geração, a nossa vida é muito parecida. Concorda, Maldonado? É muito parecida. O Maldonado é um bombeiro que tem um filho bombeiro. Né? Então, se ele conversar com o filho dele, né? Tirando aquela brincadeira, não vai, mas as histórias, elas se repetem. Repete. Tanto é que ele entrou e foi para Pirituba fazer a escola. Exatamente. Né? Ele foi para Pirituba. E chegou lá, ele começou a fazer o desenho, fazer tudo. E o coronel, que era comandante lá, eu conhecia ele. Né? Aí o coronel falou que eu vou ficar lá. Eu falei, vai ficar nada, você vai vir pro bombeiro. Você chegou a trabalhar junto com ele, Maldonado? Não, ele entrou em 94 e eu saí em 95. Tá, mas vocês não chegaram a trabalhar na mesma prontidão, né? Você sabe que eu fiz um negócio, Maldonado, que eu tenho muito orgulho de falar, né? Porque eu tava comandando bombeiro, já tava quase aposentando, e aí veio um sargento falar comigo, né? Ele falou assim, olha, coronel, eu fui num evento lá no 14º GB, ele falou, olha, eu tenho um último, eu queria pedir um negócio pro senhor, ele tava para aposentar também. Meu filho se formou na escola de soldado, ele não conseguiu vir para cá, mas eu queria trabalhar com ele na mesma prontidão por um tempo. O que eu falei para ele? Você vai trabalhar. Coisa linda. Transferiu o menino para lá. Gratificante. Pô, como é que você vai negar um negócio desse, cara? Não pode. Mas eu, para trazer ele para cá, pro bombeiro, eu tive que falar com o coronel Sampaio. Lógico. E trouxe, né? Mas deu certo. Deu certo. O Sampaio falou, quem que é que tá comandando lá? Aí eu falei o nome do coronel, ele falou, aquele baixinho, eu vou dar um soco nele, eu vou estourar a botina dele. Dá o nome e RG do teu filho. Que esse soco de estourar a botina, eu tô ficando com medo dele já.
Olha, meus queridos, eu queria agradecer, né, por vocês estarem aqui no nosso 93 BombaCast, por estarem, antes de mais nada, na nossa festa, 10º Reencontro de Bombeiro. Você, Neto, acho que é a primeira vez que vem. Primeira vez que vem, eu vou pedir para você falar o que você achou. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer por vocês terem aceito o primeiro convite de participar desse encontro. Segundo, de vocês terem aceitado vir bater esse papo aqui, contar um pouquinho, porque eu sei que é só um pouquinho da história de vocês, mas acho que tem muita gente que... E as novas gerações, né, vão ouvir vocês falar, eu acho que isso é muito motivador. Não é igual. Não é, eu sei, mas é por isso que a gente tem que fazer podcast. Mas eu quero agradecer vocês, muito obrigado, obrigado Zago, obrigado Neto, obrigado Maldonado. Venham sempre nos encontros de veteranos, isso é muito importante, a gente se ver, a gente trocar essa coisa que a gente está fazendo. E antes de eu finalizar, o Neto, você que é a primeira vez que vem na festa, fala para aquela câmera ali, quem não veio, o que ele perdeu? A primeira vez que eu tô aqui, não faz muito tempo, né? Pouquinho que eu tô lá, mas eu não vou perder mais nenhuma festa. Eu tinha o quê? Uma restrição. Será que alguém é tratado melhor, alguém não é tratado melhor? Não tem nada a ver. Uma festa maravilhosa, onde você reencontra vários amigos, pessoas que foram pro interior, que eu nunca mais ouvi e tá aí com a gente. Que bom que você veio, né? Igual o senhor falou, será que... Quem que escolheu a gente pra ser bombeiro? Acho que foi Deus, né? Não tenho dúvida disso. É isso? É isso aí. Eu quero agradecer de coração. Não precisa agradecer. Fiquei feliz demais. Zago, obrigado. O Zago, eu vou falar de novo, né? Se tem cachaça na festa é por causa do Zago. Mas cadê? Tá lá no torresmo lá, pô. Mas desse jeito eu vou ficar conhecido como cachaceiro. Não, cachaceiro não. Transportador da cachaça, é outra coisa. É transportador. Que ele quase me colocou em maus lençóis. Né? Dizer assim, me deram uma missão e eu cheguei cedo pra cumprir a missão e ele quase me complica. Me liga pro homem lá em cima, não chega. Puta merda. Eu já procurando ele. E o antigão cobrando aqui, ó. Não, mas veja bem, ele apertando um lá e eu aqui caçando ele. Quase que ele me complica, ainda bem que foi nos 45 do segundo tempo. Mas deu certo, obrigado, Zago. Maldonado, obrigado, viu, querido? Obrigado, venha sempre. Eu tô sempre... Que idade que você tá, Maldonado? Que idade você está? Vou fazer 80 anos. 80 anos, que maravilha. Deus abençoe você, Maldonado. Obrigado por tudo que você fez, obrigado pelo que você... Porque, na verdade, você ensinou a gente, né? Eu, o Neto, convivemos mais com você, ele era do interior. Você não ensinou só a gente, você ensinou gerações. E eu sempre digo o seguinte, existe um pouco de cada um de vocês em quem está aí. Sabe por quê? Porque vocês tiveram a preocupação de ensinar. E isso é uma coisa que se transmite. Então um pouco de vocês continua em cada bombeiro. Parabéns e muito obrigado.